Quando Marcos recebeu o convite para participar de um documentário independente sobre locais assombrados no Brasil, ele hesitou. Não por medo, mas por ceticismo. Era produtor de som, acostumado a lidar com ruídos, microfones, interferências. Já tinha trabalhado em ambientes escuros, sujos e decadentes. Porém, algo no nome do lugar o fez gelar. Hospital São Leandro. Ele lembrava vagamente de um caso, anos atrás, de uma internação forçada que resultou na morte de um jovem. O hospital havia sido fechado oficialmente em 1994, após uma série de denúncias envolvendo abuso, maus tratos e sumiço de internos. Desde então, boatos cresceram ao redor das ruínas. Aparições, sons de gritos, risadas infantis e silêncio absoluto, algo que só quem trabalha com som entende ser impossível. A equipe era pequena. Letícia, a roteirista e apresentadora, Ramon, o cinegrafista, e Marcos, responsável pelo áudio e equipamento técnico. Chegaram no final da tarde, carregando lanternas, câmeras e baterias. O hospital ficava no alto de um morro em Goiás, cercado por mata fechada. A estrada de acesso era de terra, e o portão, embora trancado com correntes, tinha buracos suficientes para permitir a entrada. A estrutura do São Leandro parecia manter-se em pé por teimosia. Paredes mofadas, vidros quebrados, azulejos manchados com marcas que pareciam mãos, e aquele cheiro de abandono que mistura poeira antiga com algo orgânico que se recusa a morrer. O ar era pesado, e todos sentiram isso no primeiro passo dentro do pavilhão principal. Marcos posicionou microfones em pontos estratégicos, uma ala de contenção, o refeitório e o antigo auditório. Enquanto Ramon filmava e Letícia falava para a câmera, Marcos revisava os níveis de captação. Tudo parecia normal, até que uma das luzes de presença acendeu sozinha. Era uma luminária portátil com sensor de movimento. Nenhum deles estava perto. Ramon riu, chamando de falha de equipamento. Letícia ficou séria. Marcos apenas anotou a hora, 19h12. Voltaram à gravação. Por volta das 21 horas, foram até a ala dos pacientes agressivos. As celas estavam trancadas, mas uma delas havia sido arrombada, como se algo, ou alguém, tivesse saído e não entrado. As paredes tinham riscos feitos com unhas, desenhos de olhos e palavras escritas em latim misturado com português. Nunca sozinho, olhos que veem por dentro, ele grita sem boca. Marcos deixou um gravador ligado ali e voltou com os outros para o auditório. Enquanto Letícia entrevistava Ramon sobre as lendas locais, o equipamento começou a captar um som estranho. Uma frequência contínua, como um zumbido grave, que variava levemente, como se algo respirasse nos microfones. Marcos ajustou os filtros, achando que era interferência. Mas a origem parecia ser dentro do prédio. Decidiram encerrar por aquela noite. Voltariam no dia seguinte para pegar as últimas cenas com drone pela manhã. Dormiriam numa pousada a 10 quilômetros dali. Mas, antes de ir, Marcos foi recolher os gravadores. O da cela arrombada estava desligado, sem bateria. Algo estranho, pois ele havia checado a carga minutos antes. Pegou o aparelho e guardou. Na pousada, enquanto revisava os arquivos, percebeu que o gravador da cela, embora desligado, havia captado 11 minutos de áudio. Ao colocar os fones, sentiu algo gelado escorrer por sua espinha. Não era estática, era sussurro. Primeiro baixo, depois mais alto. Ininteligível, mas contínuo. No minuto 7, uma voz mais clara disse: "Ele acordou, não vá." Marcos pausou. A respiração dele se acelerou. A voz era inconfundível. Era a de Letícia. Mas ela não esteve naquela sala. No dia seguinte, voltaram ao hospital. A entrada estava diferente. O cadeado havia sido substituído e as correntes estavam novas. Decidiram entrar do mesmo jeito. Ao entrarem no auditório, algo havia mudado. As cadeiras estavam arrumadas, formando fileiras perfeitas diante de um palco limpo. No centro, uma cadeira de rodas. Marcos não conseguia explicar o que via.
As câmeras mostravam tudo empoeirado e bagunçado, mas seus olhos viam o auditório limpo, organizado. Era como se ele estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Letícia percebeu que ele estava estranho e se aproximou. Quando tocou no braço dele, Marcos viu, apenas por um segundo, o rosto dela desfigurado, com os olhos costurados e a boca aberta demais. Ele gritou e desmaiou. Acordou horas depois, no carro, com Letícia e Ramon tentando entender o que havia acontecido. Ele tentou explicar, mas percebeu que as imagens da câmera estavam incompletas. As partes mais importantes, como a voz no gravador ou o auditório arrumado, haviam sumido. De volta a São Paulo, Marcos isolou o áudio da cela e o analisou. Aplicando filtros de espectro, percebeu que a forma sonora se repetia em padrões, quase como se fosse uma mensagem oculta. Decidiu reproduzir esse padrão em um software que transformava som em imagem espectral. O resultado foi um rosto humano, mas com a pele esticada, olhos fundos e um sorriso largo demais. E então, enquanto ainda encarava a imagem, sua tela piscou e a voz retornou nos fones, agora clara, urgente. Você trouxe ele, agora é tarde. Naquela noite, Marcos teve o primeiro pesadelo. Estava na cela, trancado, enquanto do lado de fora alguém caminhava lentamente, arrastando algo metálico. As luzes piscavam, e a voz, aquela mesma, dizia seu nome. Ele acordou suando, com arranhões nos braços. Achou que era psicológico, até ver que os mesmos arranhões estavam na parede do quarto. 2 semanas depois, Ramon desapareceu. Letícia sofreu um acidente de carro e ficou em coma. Marcos não saiu mais de casa. Dizia ouvir risos nos cantos do apartamento, mesmo morando no último andar. Disse que o elevador subia sozinho às 13h33 e que algo ficava parado do lado de fora da porta, esperando. Gravou seu último áudio em voz baixa. Não escutem o que vem do silêncio. Ele se move por som. Vive onde não há ruído. Se você ouve, é porque ele está dentro. Ninguém mais fez documentários no Hospital São Leandro. Mas há relatos de adolescentes que invadem o lugar à noite e ouvem passos no corredor, seguidos por um apito agudo, e depois o silêncio absoluto. A polícia nunca encontrou nada, mas no fundo do poço desativado, nos fundos do prédio, dizem que há cabos de microfone enrolados e um par de fones, ainda conectados.